conseguiram chegar, estar presente, apesar da chuva. Hoje é o nosso último dia do 5º Seminário de Artes Cênicas, as artes da cena na América Latina. E hoje é um dia, na verdade, muito especial, assim, porque a gente dedicou todas as mesas à cena audiovisual. A gente sempre entendeu no curso de artes cênicas que o audiovisual, que o cinema, que a televisão estava totalmente dentro do escopo das artes da cena. E a gente sempre trabalhou dessa forma no curso, tentando incluir, tentando também ocupar um hiato que a gente sente com relação à formação no audiovisual, no que diz respeito à criação da cena, propriamente dita, né, daquele momento que é presente também, apesar de mediado por uma câmera, assim como no teatro, como na performance, como na dança. Então, até inclusive a nossa nova grade, né, que vai ser aprovada em breve, ela reflete esse nosso interesse em aprofundar os estudos do audiovisual dentro do contexto do curso de artes cênicas. Então, para a gente é muito especial a gente está fazendo esse movimento de aproximação e a gente abre o dia com essa mesa, né, que a gente chama de diálogos americanos. A gente já teve os diálogos americanos 1, 2, e agora é o nosso último diálogo americano. O tema dessa mesa é o cinema que vem da favela, com os irmãos Carvalho, Marcos Carvalho e Eduardo Carvalho. Olhando aqui um pouquinho do histórico e da onde eles vieram, onde eles estão indo, para a gente se contextualizar. O Marcos Carvalho e Eduardo Carvalho, conhecidos como irmãos Carvalho, são gêmeos e diretores de cinema e TV do Morro do Salgueiro. Eles realizaram os curta-metragens Boa Noite, Charles, em 2015, Chico, 2016, Eu, Minha Mãe e Wallace, em 2018. Vai ser exibido hoje, no final da Conferência da Cena Curtas-Metragem. Com exibição no Festival de Roterdã, e indicação ao Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, o filme que a gente vai ver hoje. Além de dezenas de prêmios como Melhor Direção, Melhor Filme pelo Júri Popular e Melhor Filme pelo Júri Zósimo Bumbum, no Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, Prêmio Canal Brasil de Melhor Curta e Prêmio Margarida de Prata. Na TV Globo desenvolveram a Malhação Eu Só Quero Ser Feliz, que estava em fase de pré-produção quando a faixa de horário saiu do ar. Em 2024, iniciaram um curso de direção cinematográfica voltado para moradores de favela, o Direção para a Favela, e também um trabalho num projeto de longa-metragem. Bem-vindos, muito obrigada pela presença de vocês. Eu vou deixar agora, na verdade, o microfone com vocês. Eu acho que talvez seja bom vocês já conhecem, vocês não precisam revezar, tá? Boa tarde, gente. Nem pensava que tanto de microfone aqui, né? Mas acho que é para captação da coisa, certo? Tá, beleza. Beleza aí? Cara, então, a gente foi convidado. Aliás, para quem não sabe, a gente estudou aqui, não estava ali. A gente não bota ali, enfim, mas a gente estudou aqui de 2011 a 2016, com bolsa pelo ProUni. Não foi aqui em Artes Cênicas, foi no curso de comunicação, de cinema. Alguns desses filmes que ela falou aqui, que a gente foi premiado e tal, a gente fez ainda no contexto da faculdade, né? Acabou que foi uma jornada meio comum que a gente fez nos festivais, né? A gente ainda, dentro da faculdade, conseguiu ir para esses espaços, e na prática a gente começou a carreira ainda aqui dentro, né? Então você vê, em 2016 a gente estava saindo da PUC, em 2018 a gente estava indo para a Globo, sempre fechou todos os festivais em 2015, né? Quando eu falei qual tema falar, assim, a gente falou, cara, eu acho que pode ser interessante falar sobre o cinema que veio da favela, porque a gente faz muito cinema com vários recortes, né? E um deles é o racial, e a gente tenta olhar para o nosso cinema também com um recorte territorial, né?
E muito também desse recorte veio porque quando a gente entrou aqui na PUC, a gente entrou meio perdido de referência, né? A gente entrou aqui se sentindo como se a gente não tivesse bagagem cinematográfica, a gente chegasse aqui, todo mundo tinha vários nomes chiques para falar, Vital Filme, tudo isso, caraca, a gente não sabe de nada disso. A gente sempre conta que, ainda no primeiro período aqui, ele fez uma lista e pregou na parede do quarto, né, que era uns 100 filmes para ver antes de morrer. Ele falou assim, correr atrás de prejuízo, né? A gente precisa de referência, né? E aí, conforme o tempo foi passando, a gente viu que sim, era importante ver todos esses filmes que a gente não tinha visto, que as pessoas tinham visto, mas, sobretudo, a gente foi encontrando na nossa vida e no nosso território as referências que a gente mais precisava. Não estou falando que era desnecessário, não, é necessário estudar, entender tudo aquilo, mas foi na nossa casa, foi na nossa viela, foi na nossa janela que a gente encontrou algumas das principais referências que a gente teve para fazer os nossos trabalhos. E referência mesmo, tá? De, cara, vamos pensar na personagem do Chico, que é aquela mulher, partindo ali, sabe? Então, acabou que a gente entendeu que o território da favela era algo que marcava muito o nosso cinema e também pensando em televisão. Que a gente foi para a Globo, né, convidado por uma piscina, e a nossa novela se passava dentro de um contexto de favela, quase todos os personagens eram de favela. Então, apesar de nosso trabalho de direção, ali ser unicamente de roteiro, né, também era a marca do nosso trabalho. E, enfim, tanto pensando do ponto de vista de negócio, né, se as pessoas te contatam por causa disso, então é bom se entregar. E tanto do ponto de vista de prazer, que é o que a gente gosta de fazer, a gente encontrou na territorialização algo importante, até porque o mercado está precisando. Né? Então a gente gosta, o mercado precisa, então é o que a gente faz. Apesar de não ser a gente fica fechado. Tá? Ontem eu falei para ele, tinha uma ideia legal de história, não se passa numa favela. Né? A gente não vai ficar preso aqui, a gente vai falar sobre qualquer coisa. Né? Mas sem dúvida esse território é o que nos marca e por isso a gente pensou em partir disso. Falando sobre. Tá ligado? Tá entendendo? Não. Abaixo. Tem capital por aí? Vou dar uma olhada. Mas complementando só o Marcos que falou de referências, um lugar onde a gente pegou muitas referências foi quando a gente começou a rodar em festivais, que era um espaço que a gente não ia. A gente tinha um incômodo, a gente olhava lá, festival tal, mostra tal, não vamos pra lá, é lugar de gente intelectual, não é a nossa praia. Primeira vez que a gente foi no festival, foram visões periféricas para exibir um filme nosso, Chico. A gente falou, chamaram, vamos. Né? Foi interessante porque, de fato, é um lugar muito intelectualizado, como é o meio audiovisual, mas a gente começou a encontrar alguns espelhos para a gente que viraram referências. Eu conheci o filme do Adilei Queiroz, de Periferia de Brasília, de Ceilândia, o filme da galera da Filme de Plástico. Então, a gente começar a olhar e falar, caramba, tem coisa aqui que podem... Clementino que está aqui. Sim, a gente recebeu, inclusive, no Atlântico Negro também, dentro desse nosso rolê de, cara, ir assistir, conhecer e trazer para casa, no bolso, na bagagem, para colocar nas nossas telas, nos nossos textos. E foi elementar para a gente começar a fazer outros tipos de... pensar outros tipos de imagem para a gente assistir em casa, que é a sessão da tarde, né, que é assim, pipoca, como funcionava no NetGato. Mas, voltando ao ponto, a gente veio aqui para vamos falar sobre o cinema que vem da favela. Qual é o cinema que vem da favela? São muitas favelas diferentes. Rio de Janeiro, onde as favelas são todas muito plurais. A gente mora no Salgueiro, e o Salgueiro, só a gente pensar, por exemplo, na questão geográfica, já é diferente do que vai ser na Maré. Né? O Salgueiro é uma escada principal, uma rua principal. A lógica de vida é uma, na Rocinha é outra, no Vidigal é outra. Com base no que você vê, por onde você anda. Então, que cinema vem da favela? São muitos cinemas. Na Marcos Peck sai do Rio de Janeiro também, vai para outros estados. E pensa em algumas periferias também que podem dialogar com a favela. Mas tem algo que acaba tateando ali um lugar relativamente comum, que é a precariedade. Né? Inclusive, o que faz as favelas surgirem e existirem. Como que na precariedade você faz um filme? Fazer um filme requer equipamentos técnicos que custam dinheiro. Né? Um teatro, mal ou bem, pode sair aqui agora na praça e fazer. Né? E está feito. Um filme não. Né? Primeiro para filmar e depois ainda para exibir. Né? Porque se acaba realmente não vai para a tela. Mas o que tem em comum de alguma forma nesse cinema da favela? Que é essa precariedade. As pessoas não vão ter muito equipamento de luz, de som, de câmera, não vai ter muito tempo, muito dinheiro, porque te assegura tempo. Então, um lugar que a gente encontrou não como um lugar comum dos cinemas da favela,
mas como um caminho possível para todo o cinema que vem de favela, é trazer o foco para o elenco, para os atores e para as atrizes. Porque é isso, para eu arrumar uma câmera, eu preciso de dinheiro. Para usar uma câmera, eu preciso de conhecimento técnico. Para manusear um boom, só um item. Mas se não tiver nada disso, se eu tiver uma TechPix, um ator na minha frente, eu tenho um filme. Eu posso não fazer o Avatar, e nem preciso. Mas eu posso fazer um dramatizado. Tem dramaturgia se eu tiver uma pessoa na minha frente, mais do que isso. Não é ter a pessoa na minha frente. É se eu dirigir essa pessoa na minha frente. E aí vem a grande parada. Porque quando a gente olha para o contexto do cinema, do audiovisual brasileiro e até nível mundial, vamos falar de Brasil, o trabalho de atores fica deixado muito de lado. Né? A gente está no set, o tempo da câmera. Né? É isso, está montado ali. 2010, 2015 é o plano tal, o stage. Não deu? Corre. O tempo de preparação do ator? Corre. Né? Tem que entregar, porque senão no dia seguinte tem que levar uma diária extra, mais 5 mil reais, mais 7 mil reais, mais 10 mil reais. Né? No cinema, que a gente começou a buscar, executar, e aí ir atrás de estudar, porque recentemente você vai falar, então agora me bateu uma onda, vou dirigir o ator, está dirigido. Né? Exige um conhecimento, né? Exige referências que a gente não tinha, exige correr atrás. E daí que a gente começou a pensar o tal do possível cinema, pelo menos o nosso cinema que veio da favela. E aí, só uma coisa nisso que ele falou, aliás, depois ficou pensando hoje no almoço, falou, poxa, o título que a gente deu para hoje aqui não está o título perfeito, está meio pretencioso. O cinema não, seria melhor um cinema, porque são vários cinemas, a gente nem quer ser o, a gente quer ser um, né? Porque se a gente for o, aí é uma responsabilidade grande, tem que falar de tudo, não vai dar conta e nunca vai dar conta, a gente quer ser um recorte mesmo. E aí, sobre essa questão que ele falou, por exemplo, né, a gente foi com o tempo aprendendo isso que ele falou, da prioridade ao ator e tal. Tanto foi com o tempo que ela não listou aqui quando ela leu o filme Alegoria da Terra, que a gente fez aqui também na PUC, que ficou uma desgraça. Ficou muito ruim, foi o pior filme que a gente fez na vida. Por quê? Porque a gente não entendia ainda como lidar com o ator. Aqui, o diretor, a diretora, no primeiro momento, quando está começando, enfim, às vezes as pessoas permanecem com esse medo, tem medo de lidar com o ator e com a atriz mesmo. Às vezes é um cagaço gigantesco, porque parece que é aquela pessoa pronta, e o ator também tem as suas inseguranças, tal como nós. E a gente já abdicou do trabalho nesse primeiro momento, que é o nosso primeiro filme com elenco e com uma grana, que dava grana na época, e a gente chamou um amigo para fazer a preparação de elenco. Então a gente abdicou totalmente da relação com o ator. Foram 8 ensaios, ele que criou toda a relação afetiva, ele que entendeu os atores nos olhos, entendeu o timing deles. A gente não, a gente estava inseguro, protegido, porque o cara chegou no 2007 ele não pôde ir, ficou com a gente esse pepino, e aí já veio. Né? A gente não sabia mais lidar com aquelas pessoas, mas a gente tentava fingir que sabe, né? Então aquela ordem sem sentido. E esse filme deu tão errado que a gente falou assim, caraca, se a gente fez um exercício de autocrítica muito grande, que bom que a gente fez. E a gente foi pro filme seguinte, o Chico, uma diferença de um mês de um filme pro outro, tentando assim, loucamente, para provar pra gente, mais do que pros outros, que a gente tinha que fazer diferente. A gente mudou todas as regras do set, toda a relação com o ator, assumimos o pepino de pegar o diretor, tentamos estudar o assunto, para propor o processo. A gente não dominava o processo na Alegoria da Terra, que era um filme, aliás, com pessoas que se passaram 10 mil anos atrás. Então, literalmente, pessoas das cavernas. Ninguém falava, não tinha diálogo, tinha uma comunicação corporal. Exato, o corpo era muito importante. Quando a gente fez o casting, a gente nem pensou na importância do casting. De onde ia vir cada ator, cada atriz, qual escola dessas pessoas. A gente falou, cada pessoa de um lugar diferente. Uma pessoa era do balé, outra pessoa era do João, outra pessoa era de novela. Né? E poderia até ser, e achar no mesmo lugar, mas a gente percebeu que naquele caso fez uma diferença grande para eles não encontrarem uma unidade corporal daquele grupo. E se uma coisa quer dizer que é um grupo, né, a cultura é o corpo, que é a única coisa que eles tinham para falar. A gente lembra que o nosso professor, que é nosso amigo, todo mundo nu, nem roupa tinha. Um professor aqui que era nosso amigo, inclusive, falou que se os atores estivessem andando como quem está andando no pilotis, ele ia dar um soco na nossa cara. Cara de caramba, falando de repetir. Falou brincando. E aí ficou parecendo isso, como se estivesse dando um pilotis, aqueles copos. Eles não. Sim, né? Literalmente desfilando, né? Aí tinha uma pessoa que no dia da filmagem, por exemplo, tinha uma câmera, estava pelada. Na hora de abaixar, a pessoa abaixa assim, ela abaixava cantando, tinha uma relação ainda não superada, ainda de vergonha dos corpos, né? A gente falou, tá, e é isso, né? Todo o resto, a pessoa olhava e falava, nossa, que fotografia linda, a cor, não sei o quê. A gente percebeu que apesar de todo o tecnicismo, o filme parecia muito caro, a gente perdeu o filme todo porque a gente não tinha um elenco, não tinha cena.
E aí Caio pedia pra gente, não, o que mais importante é a cena, não a despeito do resto, né? Mas por exemplo, se precisasse escolher algo, e às vezes o cinema nos coloca nesses dilemas no set, é pra escolher o elenco. E a câmera, não lembro qual era, mas era uma câmera caríssima, que você arrumava por 50 mil reais, mas alguém aqui na PUC tinha um contato, já viu que arrumou. A gente foi gravar nos... Era Alpes de onde? Não, Alpes não era. Itatiaia. Alpes de Itatiaia. Que é o segundo ponto mais alto, o terceiro da América Latina, depois dos Alpes. Então realmente a imagem assim, de uma plasticidade absurda. Então parece que ficou assim, uau, depois que esse filme, muita gente depois veio falar, que filme maravilhoso! Né? As pessoas na rua falando, não estava maravilhoso, a imagem estava maravilhosa. Né? Mas que história estava sendo contada? Nenhuma. Né? Ainda mais um projeto que era pautado em cima daqueles corpos. Né? Ninguém vai usar o recurso da fala. Né? Ou alguns cacuetes que a gente pode se valer para comunicar algumas coisas. Era realmente corpo. Né? Mas acho que vale detalhar, por exemplo, os detalhes do processo. A gente olhou e falou, precisamos de um processo de direção dessa galera, de preparação. Isso a gente sabia. Mas é próprio que saber não é suficiente, é preciso realmente preparar. Estava o nosso colega fazendo preparação de elenco. Um dos grandes desafios era trabalhar no nudez. Né? A gente falou, como é que vai chegar nesse lugar? A gente falou, aí a gente ouviu alguns professores, alguns colegas, falou, legal. Todo mundo que está no processo ali junto tem que ficar nu também. Não é que eu vou estar aqui vestido, eu, o diretor, tira a roupa. Né? Aí a gente ensaiava, andar assim fechado de teatro. Nem lembro onde foi isso. Você acha que isso é um lugar carista, às vezes? Não, a gente foi andar de idade, mas a gente foi ensaiar com umas escolas de teatro distintas. Mas era uma caixa preta, fechada. Aí rolou um bom processo, a gente todo mundo foi tirando a roupa, a gente ficava pelado, de preparador. Então ali a gente realmente conseguiu criar uma intimidade que era um dos pilares que a gente queria criar, de estar à vontade um com o corpo do outro. Mas é isso, aquilo não era suficiente, né? Estar à vontade um corpo do outro nos ensaios, mas também conseguir construir aquela unidade corporal para contar aquele filme. Isso a gente não conseguiu. E para piorar, quando a gente foi para o set, a gente chegou no set, tem 40 pessoas no set, que não estavam nessa sala preta ensaiando. Né? E essas pessoas estavam lá vestidas. Eu e ele, a gente falou, eu vou tirar a roupa aqui, já fez o processo, já ficou todo mundo amigo, um com a bunda do outro, o peito do outro tem um problema, então a gente fica vestido e vai. Caramba! Né? E mesmo se tivesse tirado a roupa, não seria o suficiente. Né? Tem um cara aí do lado, na elétrica, você olhando para você, fica lá, percebendo assim, suas partes íntimas. E aí, ou seja, toda a boa intenção que a gente teve na preparação, ela não serviu porque ela não considerava que a gente não estaria filmando uma caixa preta com uma luz forte na sua cara, que você nem vê porque se tem alguém te olhando ou não, mas ela está no meio do set, cheio de desconhecido, que está preocupado em fazer a coisa acontecer, né? Onde você vai estar vulnerável. E aí, somando o fato de que produção, marketing, tudo mais também degringolou, o filme tinha que ter 55 planos, ele tem no final 6 planos, a gente acabou deixando o elenco extremamente vendido, exposto, e por conta disso não funcionou. E porque você tem um corte, você pode proteger, né? Agora, quando o plano é aberto o tempo todo, a cena corrida. E acaba que o filme não funciona, quando você olha para o elenco, não funciona, mas ele não funciona não por responsabilidade do elenco, né? Ele não funciona por responsabilidade da direção. E isso é uma crítica que a gente fez ali, que foi importante a gente fazer. A gente falou, cara, no próximo filme que a gente meter a mão, a gente precisa conseguir planejar e executar melhor esse processo com o elenco, porque é nele que o filme vai se solucionar. E era um elenco bom, sabe, galera? Possivelmente vocês até conhecem, mas a gente tranca isso no YouTube para não coitados. Né? Agora, o último plano desse filme ilustra, por exemplo, o desafio que a gente teve. Era as duas filmes se matando, né? Eles tinham uma corporalidade. Se tivesse uma lista do que fazer e errar como diretor desse filme, a gente foi dando check, errou. A gente deu os objetos cênicos para eles no dia. A lança deles chegando no dia da cena, porque a arte acaba atrasando, e aí, cara, tem objetos cênicos, você pensa conhecer o peso daquilo, qual é o ponto de equilíbrio, e você via eles tentando encontrar aquela coisa, eles, cada um segurando o tiro do jeito. E na última cena, literalmente, um matava o outro, assim, né? E era um plano bem aberto, deve ter filmado uns 50 metros de distância, um ator quase morreu, porque era para dar a lançada aqui, né, e o corpo aqui, e o juro por Deus, ele saiu com um corte que a lança era de pedra. Aqui, do lado, eu falei, Jesus, um pouco mais para cá, perfurava a pessoa. Né? Assim, quem errou 50 centímetros, para errar 52 não é muito. E quando a gente foi ver aquele plano com o dia acabando, a gente não percebeu, enquanto direção, que a cena não estava quase que teatro infantil, aqueles corpos, porque filmar violência no plano aberto é muito mais complicado.
E aí, quando foi pra sala de edição, a gente percebeu que uma das pedras que tinha usada para dar uma pedrada no outro, pega, levanta a pedra, quando dá a pedrada, pô, ela bate aqui e sai aqui, então assim, ó, tuque, porque era de papel não, pedra. Eles receberam o objeto no dia, ninguém sabia como, nem a direção sabia como lidar com aquilo. Quando chegou aqui, ele falou, tipo, no filme, que horror, não tem outro take. O que a gente fez? Tivemos uma ideia. A gente colocou uma música em inglês, com letra cantada, né? E colocou uma legenda. A gente colocou os times da legenda certinho, para sempre colocar para eles uma desgraça até a legenda. Uma desgraça até a legenda. Para a pessoa não olhar para a cena. Então, assim, esse é o auge da cena mal dirigida. Você tem que fazer a pessoa não ver a tua cena. Né? E aí, assim, a gente saiu daquele curta, assim, sentindo assim, pô, será que isso não é pra gente? Ficou ruim demais, sabe? E aí a gente foi pro Chico, que é o filme seguinte. E que ele parte já da ideia de territorialização. Porque a nossa protagonista, que era uma pessoa que a gente conhecia, que era sobrinha do nosso padrasto, e essencialmente a gente queria falar, além de falar sobre a redução da maioridade penal nesse filme, né, que era o mote central, a gente queria discutir o lugar dessas mães de periferia que utilizam muito da violência no seu trato e que, olhando de fora, é possível ver aquilo como mera violência e não como cuidado. Às vezes é um desafio entender aquilo como amor, porrada nas costas, aquele jeito de criar. E a gente parte da concepção que é isso, que na selva, às vezes, você precisa ser leoa para cuidar do seu filho, para criar o seu filho. E ela foi referência total para a gente, essa mulher. E aí a gente lembra quando a gente apresentou para o nosso professor aqui, o roteiro aqui na PUC, ele virou para a gente e falou, cara, mas estou chamando a protagonista de vocês está vilã filme. E naquele momento a gente percebeu que a ideia de territorialização de nossos filmes, ele encontraria um certo choque com uma outra visão, com a visão de fora de seu território. E aí a gente ouviu, às vezes tem que ouvir o que o professor fala, né? Mas nesse caso a gente não ouviu, no caso a gente fez bem. E aí na nossa primeira edição, quando o pessoal dava assim, o pessoal chorando assim, e o pessoal falou, a gente era com aquele medo ainda, o filme funcionou, o primeiro puro do filme, porque o pessoal dava assim. E o pessoal falou, cara, eu vi a minha mãe, eu vi a minha avó, enquanto o nosso professor da PUC viu uma vilã. E era um filme que estava no limiar mesmo disso, porque era um jeito, aparentemente, violento de tratar o seu filho, que na verdade era cuidado. E ali a gente começou a ver que, isso que a gente quer falar, a gente quer botar a mão no vespeiro para tratar de algumas coisas que estão no limite, que é a territorialização, que a gente precisa de entender. Tem coisas que não importam no meu sucesso, você vai entender. A gente passou a querer falar sobre essas coisas que às vezes são difíceis de se entender. E o Chico acabou provando para a gente que era o nosso caminho mesmo. Só reforçando esse lugar que o Marcos falou, quando a gente exibiu o filme no Festival de Brasília, que a gente promocionou o principal festival do país, a gente viu a mesma coisa. Falou, mas qual o problema dessa mãe com a filha? Essa mãe age como se ela fosse má, como se ela fosse uma vilã. Isso, na pracinha a galera entendeu, o Degas a galera entendeu. Ele falou, pô, minha mãe, caramba, sou eu protegendo meu filho, né? Então a gente pensa em cinemas que vem de favela, né? A gente também pensa nesse desafio do que se comunica, porque às vezes se coloca num lugar. Se a gente passar algo de Allen, por exemplo, aqui na PUC pela essa situação, né? Passar filme de Allen, sai de porcaria nenhuma. Porque minha assim, eu não entendi. Né? Não entendi, não gostei. Então, como você não entendeu, não gostou, é o de Allen, você tem que gostar. Né? Mas é isso, vocês veem umas coisas também, a galera que não vai entender. E vai achar que Allen entendeu. Vocês no final existem saberes, né? Esses conhecimentos. Né? Para que você se relaciona. Né? Eu não vou saber o de Allen, não vou entender. Ou pelo menos vai me tocar na minha subjetividade, mas também algumas pessoas não vão entender alguns determinados dramas que passam de onde eu venho. E que tudo bem. Né? Ninguém é melhor nem pior, porque por isso. Eu também não posso assistir o que se passa no interior do país, no sertão, vou olhar e falar, pô, tal coisa, não sei de nada, porque eu fui lá, não pisei. Né? Não tem problema não saber. Mas, quando a gente foi fazer esse filme, o Chico nos olhou para a alegoria da Terra, que já tinha feito tudo errado, falou, agora vamos fazer tudo certo. Né? Vamos tentar, né? Vale o ímpeto. Mas a gente fez várias correções que foram muito importantes, né? No processo, sobretudo, da direção do elenco. A gente falou, o que a gente vai fazer aqui no Chico? A gente falou, vamos trabalhar com improviso. A gente já sabia exatamente qual caminho que a gente queria, mas sabia que a gente ia trabalhar, sobretudo, com planos gerais e planos de sequência, ou seja, o improviso fazia sentido, era bem-vindo para a forma que a gente ia filmar. E a gente começou já o processo de casting, quando outra vez foi uma pessoa do balé, do João, da TV, 1000 experiências corporais que não construíram uma unidade, ali já tinha um foco um pouco melhor. Né? Por exemplo, nossa protagonista que a gente encontrou foi a Jack Brown, que é... Nós vamos fazer uma vírgula, porque por que o improviso fazia sentido para filmar por sequência. Né? É que, enfim, quando você tem muitos cortes, você pode
Você pode corrigir as nuances de uma cena, de uma troca de ação e reação entre dois atores em cena, você pode corrigir, você pode ter que bom. No plano sequência, não. Era pelo menos 6 minutos, com a cena aberta, qualquer erro de rota, se dá mais desafinado, vai ficar desafinado, não tem como salvar. Não tem autotune que salve uma cena. Então, a gente entendeu que o improviso poderia ser bom, pessoas que sabem lidar com ele, a gente desenvolveria a cena de uma forma sempre trazendo improviso, de forma que todo mundo ficasse sempre atento em cena, de forma que sempre as respostas nesse jogo de ação e reação ele fosse sempre correspondente ao que está sendo dado um para o outro, de forma que a gente tenha uma cena mais afinada. Né? Se a gente faz uma cena que seja um show muito endurecido ali, é muito fácil você guardar o seu tom de uma resposta. Se ela der o tom de outra sem querer, por alguma razão ali, eu vou dar naquele mesmo. Né? E aí vai ficar desafinado. A gente teria que o improviso seria bom para proteger as nuances de uma cena em plano sequência. O filme foi produzido numa aula da PUC, tinha de projeto de filme, então ganhava uma grana de cá, e uma parte da equipe necessariamente tinha que ser da PUC, enfim, não podia levar material para alguns lugares da cidade, incluindo favela. Quando a gente fala também de cena de favela, desafios, né? Obviamente a gente falou que ia gravar o Carpete, e levou para o morro, sem avisar. A gente faz isso sempre, né? Mas faz parte também, né? Precisar fazer assim. Mas a gente foi fazer o processo de casting na casa da menina, né? Em Copacabana, que é fazer a direção de arte. E aí a gente fazendo vários testes, vendo como as pessoas faziam um improviso e tal, rolava. E teve um teste que a gente fez, que foi com a Jack Brown, que acabou entrando no filme, e com a Lúcia Talabi, que acabou entrando no filme. Jack Brown é atriz, nós de Globo, rapper, trabalha muito com improviso, é muito potente. E Lúcia Talabi, ela é atriz, ela é preparadora de elenco, ela é professora de teatro. Então é uma pessoa com muita inteligência cênica e conhecimento dramatúrgico para brincar ali. E elas improvisando, e estava rolando super o jogo, sabe, uma com a outra e tal, elas conseguiam conduzir juntas a cena. A Jack nos encantou muito, que era um personagem que precisava trazer uma potência muito contida por conta do filme, porque o filme a gente não sabe o que ela está fazendo, tem que salvar o filho dela. E ela parece que está o filme inteiro só trabalhando ali, batendo aquela ferreira, batendo ferro. O que ela está fazendo? Na verdade, ela está fazendo uma vida para salvar o filme no final último. Mas, de alguma forma, ela tinha conseguido extravasar isso. Ela, pô, jogou, quebrou a mesa da direção de arte. Eu não tinha saído com uma mão, pegou assim, na parede, quebrou o ovo. Né? Então, a gente jogava aqui e falou, cara, essa mulher tem essa potência. E aí, não estou aqui falando que o processo estava certo, não, tá? Eu estou narrando como foi, né? Isso também fazia sentido, não só, né? Outras coisas que também precisavam fazer, mas naquele momento isso nos fez muito sentido. Uma coisa que nos encantou muito na Lúcia Talabi foi que a pessoa está fazendo um teste, né? O que o ator no geral vai querer fazer? Vou chegar lá, vou aparecer, eu vou chorar o máximo possível, tomar litro de água que sair de casa para ter líquido, né? Para mostrar tudo que eu posso fazer. E no momento da cena, quando a Jack pegou e chegou aqui, cara, e seja uma reação, ela simplesmente, o personagem saiu, foi embora. Era a Lúcia. Lúcia Talabi foi embora. No meio da cena, e era um momento muito específico que ela tinha chegado num degrau narrativo ali, e que a personagem da Jack só tinha que remoer aquela coisa, e a Jack fez, ia pra lá, ia pra cá, sofria com arrependimento da coisa e tal, e de repente ela Lúcia voltava, ela voltava, até muito depois. Essa ainda tá rolando, né? E a cena continuou, a gente falou, caralho, e né, a graça disso aí, tipo, eu vou sair e vou voltar, porque eu tive a coragem de sair. Não, a inteligência de sair no momento certo para contribuir para a cena. E a cena que quem ia brilhar não era ela, era a colega. Né? E depois que ela voltou, as duas juntas conseguiram levar a cena para outro lugar. Né? A gente falou, caralho, que inteligência, que coragem, sabe? Porque ela podia estar aproveitando os 15 minutos dela ali de cena para brilhar. Né? E a gente falou, caramba, as duas, cada uma individualmente fazia muito sentido. E conjuntamente aquilo fazia muito sentido, a potência, a intuição da Jack Brown e a inteligência, né, do controle, da condução da cena pela Lúcia, que iam ser elementares para a gente fazer o modelo que a gente queria de encenação, que era o improviso. Isso também mostra que a Lúcia teve uma escuta da cena, que eu posso improvisar com vocês o quê? Mas estar atento para onde a cena está indo, o que pode ser melhor para a cena, é o que a gente avisava no dia do set. E antes desse exercício também, a gente está tentando pensar, cara, qual é o bom cast, qual é o processo de teste para essas pessoas.
tentando entender que tudo é parte do processo. Né? A gente também nesse dia começava uma conversa, tentando entender a vida das pessoas, a experiência que as pessoas tinham com favela e com o tema que a gente ia tratar ali. Então as pessoas sabiam, cara, eu tinha um primo, que eu não sei o quê, meu vizinho, não sei o quê, a história de violência vem vindo. Então isso, antes de passar a cena, que também falava sobre esse assunto, funcionava na prática quase que a gente trazendo toda uma memória afetiva que a pessoa tem, botando aqui no bolso dela para a cena que a gente ia fazer depois. Então já estava tudo daquele clima, daquela energia. Então o entendeu também servia para o ensaio, para o teste. Né? E outra maneira, aí a gente teria a necessidade de olhar no olho da autora, a gente recebia todo mundo, o diretor do dia, conversar, ter cuidado com a pessoa. A gente teria que cuidar do autor, olhar no olho dele, apesar de parecer uma coisa clichê, romântica. É muito importante quando começa assim o processo e no final o seu elenco vai te devolver isso em cena, em qualidade. Né? E aí esse foi o nosso teste. E durante os ensaios, foi dentro da lógica do improviso. A gente foi passando por alguns desafios que a gente não conhecia tanto. Então teve uma vez que ela não se virou pra gente e falou assim, cara, a Jack, ela não para de me provocar em cena. Né? Ela tá demais, ela tá demais. Eles viram que ela tá com um negócio, a Jack tá com um negócio na Rússia. A gente fala, não é isso aí. Ou seja, a gente entendia que a gente queria o improviso, mas também não sabia controlar também um monstro, digamos assim. Então, tem um dia que a Lúcia vem e fala, cara, eu já entendi a dinâmica da cena, mas o meu corpo? Ela fala assim, meu corpo, essa senhora, uma senhora de favela, não sei o que, blá, a gente falou, e a resposta que deu pra ela foi, a gente ficou aqui e falou, gente, não sei, né, mas o diretor tem que ser sempre seguro, né? A gente falou, não importa, a gente não está trabalhando isso muito aqui, não. Sim, a resposta está para fúria. Ela ficou meio assim, e o erro do meu filme fala, cara, o corpo dela podia estar num lugar melhor, podia estar contando muito mais coisa, e não está. Aí depois do tempo a gente entendeu também que mostrar a vulnerabilidade da direção até um certo limite faz parte do processo. E todo mundo dividir, todo mundo vai junto. É sempre melhor do que estar todo mundo fingindo que é foda, e no final fica uma merda. E aí no dia, assim, a gente também aprendeu essa coisa de objeto. Pô, tem que melhorar essa coisa do objeto. A gente tentou melhorar o objeto, mas ainda assim, muitos objetos não funcionaram também. Tem uma cena que a Jack Brown está abrindo uma lata de leite condensado, eu juro para vocês, 5 minutos. Ela abrindo a lata e ninguém percebe, assim, só que a cena é tão densa ali, deliberadamente, que esquece algumas coisas. Então tem algumas coisas fora do lugar. Só um comentário sobre a lata, vai falar, né? É isso, a gente olhou para a Livraria da Terra, a gente deu as lanças que os atores nunca tinham pegado antes. Mas a gente quis acertar os objetos sempre. Né? A gente pegou o conceitual lá, pô, a conceituação está ótima. É o aniversário do garoto, está falando 10 anos, quando você faz 10 anos, tem uma lei que foi aprovada na véspera de ressocialização preventiva. Os menores, negros, de favela, vão ser levados pela polícia para serem ressocializados antes que eles cometam possíveis crimes. E a avó está num lugar super carinhoso de fazer um último aniversário para ele, e a mãe está puta, querendo pensar como que salva o filho daquilo dali. Então é esse lugar, né, da mãe leoa e da avó cuidadora. Então, quando rola esse momento do aniversário, a mãe não quer participar do aniversário, né? Ela quer salvar o filho, só que ela não sabe como. E a avó pega e provoca. Então, toma essa lata de leite moça aqui e me ajuda com isso. A filha fala, não quero. Ela fala, vai, né? E ela pega. Ou seja, faz sentido. Cara, você não quer participar disso? Como te conta essa situação com objetos? Então, eu te entregar um objeto para você fazer algo que você não quer fazer. Como você vai contar naquilo ali, naquela lata de leite moça, que você está puta, isso é uma bobeira, você tem que salvar essa criança. O sentido é todo. O problema é que é isso, já estão comendo bolo na cena, tá abrindo a lata de leite condensado, não sei porquê, e ali, 5, 6 minutos, tentando abrir aquela jossa. Que a gente entregou, o ator com um grande conceito, pronto, está feito, acabou, o conceito é um objeto. Agora vai, e não demos no dia de filmar, demos antes. O cara não vai ficar brigando. Esquecemos aquilo ali. Dentro do improviso que a coisa vai indo. E de repente parou de fazer sentido. Isso é uma coisa que a gente não falou aqui, se qualquer pessoa quiser falar alguma coisa, uma pergunta, discordar, se quiser levantar uma coisa, pode levantar, tá, gente? Pra gente ir trocando. Ou seja, a gente está falando de vários erros, de vários problemas, a gente também não gosta de ficar falando, olha como deu certo, olha que legal, sei lá, fica parecendo que as coisas não são o que são, e também não acho tão pedagógico, às vezes, o acerto. A gente, pelo menos, aprendeu muito mais com erro. Né? E no Bono Charles, que foi o nosso primeiro filme, antes da Alegoria da Terra, né? Enfim, o filme deu vários problemas no processo dele, demorou 4 anos para terminar, a gente mudou totalmente no processo. Uma coisa que a gente criou na edição dele, quando a gente mostrava para os amigos, o corte fala, esse é o corte final, o que você achou? A gente tinha uma regra lá que era, sempre tem que dizer 3 críticas antes de dar um elogio. A gente entendia que o momento de levar pedra nas costas era ali, no corte, na edição.
e não tapinha nas costas, né? Que geralmente, infelizmente, muito assim. Muitas vezes assim, eu tenho um amigo que fala, tá ótimo, então olha que não tá legal, a gente precisa saber antes, para que chegue no público da melhor forma possível. Então acabou que o nosso processo sempre foi muito olhar para os problemas, né? E quando os problemas foram melhorando, e foi ver o problema que melhorou o nosso processo. Né? Então no caso do Chico, por exemplo, a gente ganhou o prêmio de melhor direção do Festival de Brasília. Pô, foi, pá! Mas fico olhando bem e falo, ali podia melhorar, ali podia melhorar. Agora, apesar desse problema, tinha teve alguns acertos, né? Então a gente compreendeu que para fazer esse filme, uma parte da equipe, sendo aqui da PUC, existia um lugar ético do filme também, que era de onde a gente filmar. Então essas coisas foram entrando também na nossa bagagem como realizador. Então a gente filma uma ocupação de verdade, faz uma ocupação, a gente filma lá, todos os ensaios são lá, a gente entendeu a importância do local, do ensaio para a construção da cena, de forma geral, tanto de entender o espaço, quanto de entender o cheiro, até onde eu posso ir, enfim, tudo. Né? Tem um dia que a Jack dá um soco na parede, pum, sai, juro por Deus, que as paredes vibraram. Sim, só faltou sair aquela fumaça, que era um pedaço de tijolo, que era um negócio que era interditado pela Defesa Civil. Então, assim, até isso. 2 anos depois o casal caiu caindo, né? Quando ela bate na pele, alguém lá de baixo fala, cuidado que vai cair. Né? Assim, a gente tinha que entender como que esse espaço reage para estar lá. E as pessoas da PUC tinham que pisar ali. Eu não queria que elas pisassem, elas iam até o filme. Todas essas coisas foram. A gente filma um trecho também dentro do Morro do Salgueiro do Chico. Então a gente queria que as pessoas fossem até o filme e não o filme das pessoas. Né? Então a garotada, por exemplo, no meio do filme tem uma sequência bem longa, com várias crianças correndo fugindo da polícia. Né? A gente foi entendendo a preparação para essas crianças, né? A gente brincava com elas, a gente conversava de polícia ladrão, a gente ficava brincando o tempo todo. A gente filmando lá e a gente brincando de polícia ladrão. Na hora de filmar, só brinca de polícia ladrão. Mas claro, tinha um lugar ali, tinha uma cara, tinha uma diferença, né? Mas como você faz com 20 crianças que nunca fizeram nem teatro. Mas ela sentou assim, né? Uma criança até que estava indo mais para lá do que para cá, ali dentro da favela, ela sentou assim do lado da atriz e falou assim, cara, foi admirando, falou, como você faz isso aí? Então, as crianças nunca tinham sequer ido no cinema, muitas delas, estavam fazendo no cinema. Então, assim, lidar com essa garotada era diferente. Na estreia do Leão, por exemplo, no menino que está lá no filme, nunca tinha pisado no cinema, nunca tinha ido, tantos outros, né? E foram pela primeira vez para se ver na tela. Assim. Exato. E aí, enfim, ou seja, quando terminou o Chico, terminou, a gente exibiu na Rocinha, todo mundo gostou, tal, o filme foi passando em festivais pequenos, até chegar no festival maior, que foi o Festival de Brasília. Geralmente os filmes não têm esse circuito, ao contrário, vai dos maiores, depois vai dos outros e tal. No meio do caminho desses festivais, eu lá não tinha desistido do cinema, a gente já falou, que a gente se formou e falou assim, cara, precisa de dinheiro, já veio para a produtora, foi filmar futebol, filmar casamento. E aí, a gente vendo esse filme subir, de festival em festival, que a gente falou, cara, também deu para continuar fazendo cinema. Que aí foi quando veio o Festival de Brasília, a gente ganhou os prêmios lá, e decidiu dar mais uma chance. Lá a gente recebeu o convite de uma produtora, eles viraram e falaram assim, nos encontraram no último dia, na saída do hotel, a gente ficou assim dando aquele rolê ali, para as pessoas nos verem, tá? Que a gente sabia do convite. E ele chegou e falou, cara, tem 10 mil para fazer um filme. Vocês têm um filme aí? A gente falou, temos. A gente subiu no quarto do hotel e foi começar a pensar no filme, a gente não tinha. Caraca, veio a ideia, a gente foi juntando, e até que veio a ideia do Human Nuance, tá? Que é o filme que vai ser exibido aqui mais tarde. E aí, de novo, a gente olha no Human Nuance, todos os erros do nosso percurso, a gente olha para os erros do Chico, os erros do Boa do Teatro, toda a Galeria da Terra, e naturalmente, olhando os erros, a gente faz o que a gente tem de melhor até agora, que é o Human Nuance. E só citando mais um erro ali do Chico, né? Que vai lá no cast, né? Quando a gente está fazendo teste de elenco, né? E também na capacidade que a gente tem que ter de ouvir o nosso elenco. A gente olhou, ficou tudo com Brasília, essa matéria do Estadão, né, onde foi colocar a Jack Brown na força da natureza, né? Era muito forte, só quando foi passando olhando, ouvindo algumas pessoas falando, a gente percebeu que tinha um problema na direção da Jack, que ela tá aqui o tempo inteiro. Ela não sai daí, ela não cria nuance, né? Papapá e ataca, né? Ela tá aqui, e ataca, e vai, não sai, né? A gente falou, caramba, a gente tem construído isso. Aí a gente lembrou, caramba, a Lúcia falou pra gente, a outra atriz, falou, a Jack tá me engolindo. A gente provocou ela, tá te engolindo? Olha ela. É uma provocação sadia, resolveu-se na cena. O problema é que a Jack era uma força da natureza, né? E precisava também ser controlada, né? A Lúcia conseguiu jogar isso, algumas coisas que foram pra tela e funcionavam, mas outras cabia intervenção da direção, porque esse nome não é direção, você está assistindo, né? A gente falou, caramba, a gente tinha que ter construído a nuance bonitinha. Quando a gente saiu, né, do Chico,
pensando muito isso, a gente já estamos no próximo filme, né? Uma condução dramática da relação dos atores que seja mais orgânica nessa pequeneza, né? Onde a gente não olha e fala, pô, tal coisa, chegou lá, muito bonito, chegou lá, muito bonito. Onde a gente conduz aquela, onde chega, ali está o cerne da coisa, né? E aí a gente foi pro Eu, Minha Mãe, Wallace, filme seguinte. Cadê? Não, eu vi que era uma mudança de Tem uma mudança de uma mudança que eu quero acrescentar aqui, é porque também a gente, como diretor, se a gente for muito seduzido, tu chega no ensaio, tu vê que a tua atriz é aquilo tudo, que ela chora, e ela entrega, é tudo muito intenso, a primeira coisa que você pensa, imagina isso na tela, sabe, e vai isso, vai em frente, né? Na verdade, não, assim, calma, a gente tem que chegar na hora certa, não é o tempo todo nesse lugar. Microfone, né? Boa tarde a todos, Cristiano aqui. Eu tenho o prazer de ter estado, coincidentemente, assim, acho que foi um evento cósmico. Eu estava assistindo umas aulas com o Hit aqui numa disciplina aqui do cinema, e no dia a turma foi liberada, isso em 2016, e aí a turma foi liberada porque ia acontecer a sessão de apresentação dos filmes de TCC. Então eu tinha vindo à toa aqui na PUC e eu disse, vamos ver assim, porque ninguém sabe onde andam os filmes dos alunos da PUC, né? Diz que tem um curso de cinema aqui, você vê os filmes em lugar nenhum. E é uma geração, esse filme, esse dia que eu vi essa apresentação, muitos desses filmes, assim, pelo menos uns 2 ou 3, circularam em alguns festivais naquele ano, onde o curso começou a ser visto realmente, foi uma geração, mas definitivamente o filme de vocês era um filme diferenciado. E eu senti um incômodo, inclusive, no debate, que a forma como as pessoas vinham trazer questões sobre o Chico realmente era um não lugar dos outros, assim, queria entender o que vocês estavam propondo ali. O filme era muito mais fora da curva. E aí, só fazendo um comentário da minha parte, antes de vocês começarem a falar mais profundamente sobre Eu, Minha Mãe, Wallace, se percebe o que vocês estão chamando de erro, talvez tenha sido os erros, né? De repente tenham sido os grandes acertos, né? Porque, vamos dizer assim, assim como a gente fala do cinema negro, né? No cinema branco, o erro virou linguagem. O cara vai usar o argumento mais esdrúxulo para justificar aquilo ali como uma linguagem, e foi um erro muito mais radical do que a lança, a pessoa pelada, contando aquele negócio todo. E eu estou louco para ver esse filme, para ver vocês vão ter que dar alguém aqui para assistir esse filme não visto, né? Mas no Minha Mãe, Wallace, eu acho assim, que é vocês trazendo toda essa experiência de vocês, mas entendendo também um pouquinho do mercado onde vocês estavam se metendo. Porque tem que ter tanto o lado visceral de onde vocês vêm, de como vocês pensam, o que vocês querem contar, e ao mesmo tempo como essa imagem vai se adaptar na tela, que é uma tela colonizada, é uma tela que vocês dão um passo adiante, né? O Chico é um abridor de portas, mas o que nós somos capazes de fazer? Será que nós somos capazes de fazer um filme como vocês, mas sem deixar de largar a nossa essência? Mais ou menos como eu vejo esse salto que vocês dão do Chico para Eu, Minha Mãe, Wallace. Só para fazer assim. E muito feliz de ter exibido no Cineclube antes ainda de Brasília. Antes de Brasília, né? Vamos lá, cara. E só dialogando com isso, né? Sobre o filme na PUC, a reação das pessoas, né? Normalmente, no cinema que vem da favela, né? O curso de cinema tinha na época 10 anos, né? Tinha um HD lá em cima do computador com todos os curtas de projetos filmes, que eram filmes de ficção, que era exibido lá na RDC, parecia dia do Oscar, as pessoas viam bem vestidas e tal, né? Aquela auto-arrogância, assim, né? De quem tá muito legal, muito forte, já vi uma cena, tudo bem, faz parte. E o filme Chico, isso, a gente já assistiu esses filmes todos, estavam lá em cima. Todos os filmes produzidos no curso para essa disciplina. O filme Chico tinha mais personagens negros que já tinham sido feitos em 10 anos no curso de cinema. Em 10 anos. Um filme. Né? Então esse era o nível do estranhamento que se gerava. Estava se vendo algo na tela em 15 minutos, como se passou em 10 anos. Né? E também um lugar de tipo de imagem que se constrói, tipo de sujeira, aspas, de imagem que se constrói, né? Ou um cinema que não se busca se resolver em si, um silêncio que supostamente é uma grande coisa construída no fundo, mas você vai olhar e não acha muita coisa. Né? E não bastasse isso, eram dois garotos que entraram na PUC,
falando que não conheciam o Alien, não tinham visto o Alien, falavam do cineasta russo, eu tinha que falar. Primeiro dia de aula, seu cineasta preferido. Aí realmente tem coisa que eu falo, gente, quem é? Eu já sei, eu já me hora de falar, Steven Spielberg. Eu falei, caralho, Steven Spielberg não é legal, pra mim ele era maior. Eu falo, né? Pelo visto não é. Então, no lugar dessas duas pessoas estarem fazendo curta, que também à época rodou os principais festivais do país, e nenhum filme da Ilha da Curta tinha rodado esses festivais e ganhado esses prêmios. E quem estava rodando eram esses moleques que vieram e eram piada, que não tinha referência, que não eram de nós. Que vinham, era 2 camisas, uma de segunda, quarta, sexta, outra de terça e quinta, e todo dia na bermuda, fazendo algo, chegando no lugar que eles não tinham chegado, que eles estavam doidos para chegar. Então, a nossa passagem pela PUC gerou muito incômodo, também por conta das coisas que eles produziam. E dentre idas e vindas, chegou a sair daqui ameaçado por diretor de um curso de que a PUC nos deu um calote nos filmes, não assinou o contrato, escondeu, chegou anos depois, falou que se a gente processasse a PUC ia deixar a nossa identidade na porta do carro de polícia e que se a gente tentasse pisar aqui a gente não ia conseguir. Essa foi a nossa saída da PUC, nesse livro. E a gente não recebeu uma nota no jornal, tipo, que a galera passava no festival, não sei o que, você tinha que pagar para exibir. Saía. Poxa, pegou isso, não é festival do país, não houve uma menção, uma nota, nada. A gente só foi ser chamado para falar 5 anos depois. Porque depois os professores mudaram, porque assim, a gente está com pessoa não grata, né? Mas acho que muito por esse lugar, né? De a gente estar fazendo algo que se queria fazer com a firmeza que a gente tinha no parquinho que não era o nosso. E também a gente se envolveu muito com o movimento social aqui dentro da PUC e tal, então muitas coisas que aconteciam, a gente estava envolvido, e o que não acontecia não tinha nada a ver, botar a nossa conta. Então, assim, realmente, assim, acabou se desenhando esse cenário que ele falou. Então, esse clima que ele sentiu era de parte dos alunos que realmente não gostavam muito da gente, e de outra parte gostava muito da gente. Então, existia esse ambiente hostil aqui. Primeira vez que a PUC, sem ser professor, a PUC, instituição, me chamou, foi há um ano no IMS, foi uma sessão de desculpas, praticamente. De homenagem por conta do que da visibilidade porque mudou a direção do curso e tal. E que eu nem lembrava que você estava lá, cara, tanta coisa, né? Que é verdade, você estava lá de primeira mão, você assistiu. E uma coisa que vale a pena dizer também, para te mudar para o Wallace, entrar na questão que você falou também, que pensando no território do filme, um conceito que a gente acabou, um processo mesmo do Chico, cara, você vai pensando, se provocando, você acaba encontrando alguns conceitos. E um dos conceitos que a gente encontrou do Chico, que tem tudo a ver com o cinema que vem da favela, cinema que vem, é o som. Que a gente entendeu, que a gente chamou de som de favela. Até ver esse nome na entrevista, a gente adorou esse título, o som da favela. Que o Chico é uma guerra, literalmente, uma invasão, 2.000 policiais. Pô, como você filma isso? Como você orça isso? Não tem policiais para pagar, não tem roupa e tal. E a gente faz isso tudo no som. A saída que a gente tem é filmar uma invasão da favela através do som. Até aí tudo bem, filmou no som. Mas o que a gente entendeu aqui que era curioso é que era interessante fazer o filme todo no som, porque dentro da favela é muito sonora, né? Então, a gente morava na nossa rua, era a primeira rua que comia o tiroteio. Era ali naquela esquina a polícia, aqui naquela esquina os bandidos. Então, a gente via isso. Mas a gente vê isso, a gente ouvia, né? E tem uma rotina sonora, né? Primeiro na favela, o pagode e tal, aí soltam os fogos. Aí vamos na favela respirasse. O quê? É o revoltamento, ou é droga, ou é a polícia. Você espera. Aí se ouve o ronco do motor. E o ronco tipo. Conhece a diferença do ronco da Kombi velha e da Blazer da polícia? Você sabe a velocidade que faz a curva. Uma coisa é a Kombi querendo fazer a curva e dividir com a moto. Outra coisa é a polícia não querendo diminuir a velocidade na curva, não tomar um tiro para completar a curva. Aí os cachorros começam. Aí de repente vem o tiro. Tu sabe a diferença do tiro da polícia para o tiro do bandido. Aí como responde, você sabe se foi o tiroteio, se foi tiro pro alto, se é um amigo, se é o policial que é amigo da galera lá e veio pegar. O som conta tudo. E você não pode ver, porque muitas vezes você abre a janela da tua casa e é outro barraco. Então assim, enquanto se eu estivesse aqui numa rua, eu posso, acidente, eu abro minha janela, acompanho um acidente, eu filmo até o fim da rua. Na favela, a gente olha e é o horizonte, ou é um barraco. Dificilmente você vê o que acontece. Então você depende do som até para saber o seguinte, o tiro está longe, já posso descer. É o som que vai te contar, antes da fofoca analisar, é o som. Tipo, caraca, vamos contar tudo no som.
E também na nossa primeira edição, a galera falou, caraca, esse som, não sei o quê. Tipo, cara, tá legal, a galera pegou, a galera conhece. Quem conhece, conhece. Entendeu? Aí falou, funciona como elemento dramatúrgico, óbvio, mas a gente esquece muito o poder do som. Agora, para quem conhece o som, é um elemento dramatúrgico muito mais forte. Conta muito mais coisa. Cara, o som é um elemento fundamental pra gente. E também vem dentro dessa concepção de o cinema que veio da favela. E quando a gente foi fazer o Minha Mãe Wallace, foi o seguinte, a gente olhou de onde a gente partiu, né? Pensando ainda, né, sobre essa lógica. O cinema que veio da favela, a gente falou, cara, vamos partir do seguinte lugar. Era um momento ali, por 2018, estava cada vez mais crescente os debates identitários na sociedade. A gente falou, vamos jogar com isso. Mas é isso, na favela as instituições estão em outro lugar, o espaço não é academizado, né? Então chegaram de outra forma. Eles falaram, cara, vamos confundir esse coreto, né? A gente teve algumas discussões aqui na PUC, né? A gente já tinha saído há 2 anos. O homem, a mulher, eu lembro quando você misturava o gênero com raça, ele já rolava aqui para fora. Que já não conseguia dar conta. Se você meter território agora, né? Você meteu classe, aí a pessoa caiu morta. Porque o corpo não deu conta de lidar com tanta coisa que, né, se choca. Então vamos brincar com isso. A gente pegou basicamente a figura, um choque entre um homem e uma mulher, um pai e uma mãe. Um pai que abandonou o filho, que foi embora, né? Mas que ele foi embora porque ele estava preso, né? Mas isso, era ele volta, mas ele volta para ir embora às vezes, né? Então estava nesse lugar, né? A gente queria bagunçar o poder e no fim funcionou, a gente vai exibir lugares que isso, levantava a mão e falava, pô, eu queria falar dessa mãe aí. Ela estava percebendo que o cara, não sei, perseguido pelo Estado, papapá, que foi preso, sabe o que? Outra pessoa estava falando o quê? É uma mulher abandonada, você está percebendo? Sociedade patriarcal. A gente falou, legal. Porque a gente queria justamente pegar, bagunçar isso, fazer tudo se chocar, as coisas de fato se chocam, e cada um tirasse ali a resposta que quisesse, estava fazendo proposição de nada. Daí eles partiram. Então, o que a gente vai construir agora nesse filme? Lembrando que o filme do Chico teve a principal coisa que ficou bolado foi a lata de leite condensado e a falta de nuance na personagem da Jack. A gente queria fazer um filme no humor, é isso, um filme que vem de favela, vou ter que colocar também, né? Aí já tinha desistido, estava precisando pagar conta, ganhava R$700 por mês cada um. A gente conseguiu essa grana com a produtora. Vamos fazer um filme para passar em festival. A gente propôs que a gente vai estrear no Festival de Brasília. O diretor vai estrear no Festival de Brasília para ter visibilidade. Não é que você está me prometendo que você vai estrear no Festival de Brasília. São 12 filmes selecionados, de curtas, em todos os centros inscritos, né? Como tem que ser. A gente queria que a galera da Globo que vai nos festivais visse o filme. A gente já sabe que a gente está no radar deles e falasse, a gente pode contratar eles para escrever aqui. E por isso a gente fez um filme que se passava mais dentro de casa, que era um melodrama mais familiar, trazendo, óbvio, temáticas nossas, porque a gente precisava pagar a conta. Né? A gente não queria só ir no festival, faz a foto, dá uma sarada na laje, tudo mundo bate palma pra gente, e a conta no mês seguinte. E aí? O cinema também da favela precisa pagar a conta. Né? Então a gente projetou um filme para estrear em Brasília e ser contratado pela Globo. No final, a gente estreou em Brasília. A gente foi contratado pela Globo. Né? Não deu certo a meta. Mas o que a gente pensou nesse processo com ele? E isso a gente dialoga totalmente com o que o Clemente estava perguntando sobre como que a gente lida com essa tela. Né? E aí, nesse momento da nossa vida, a gente falou assim, eu vou lidar para pagar a conta. Né? Então foi para jogar. A gente também queria fazer um filme pela primeira vez, todo dentro da favela, um roteiro e edição, tudo. O montador veio para nossa casa, né, para fichar. Toda a galera de periferia era preta e tal. E a gente também sabia que, enfim, para aquele filme era necessário especificamente isso, porque a gente não gosta de filmar dentro da favela com galera branca, porque geralmente as pessoas da favela reagem mal. Assim, fora a gente faz equipe mista e tal, mas dentro da favela sempre rola aquele olhar. E a polícia também, você viu, sei lá, o branquinho lá, aquele tinha um moleque que era branco, louro, ele investiu a câmera. Falou, cara, ele queria estar no set. Eu falei, cara, não rola, precisa da presença. Ele falou, posso um dia, no ensaio? Eu falei, vem. Pô, ele subiu todo mundo encarando o cara. Porque esse cara, todo mundo que ele não era dali, sabe? O maluco tá com uma câmera, segurando uma câmera aqui, pra baixo. Esse cara tá fazendo, né? Pra onde essa imagem vai? A gente ia confiar. Desculpa, você falou sobre essa situação, né, do rapaz branco.
Eu não preciso dessa uma figura mais constrangida. Eu falo Não, alto, não, falo. Eu mais? dá pra ouvir? Dá, Quer que eu levante? Calma aí. Tá ótimo. Não, é pra câmera, mas você tá Pra pegando. câmera? É o som, Então vou aí pro seu lado. Você tá mais ou menos constrangido agora. Então, não, agora eu tô tranquila. Eu tô em casa. Se eu tô no microfone, é porque eu levanto o microfone, eu gosto dele. O microfone assim, é estranho. Enfim. O que acontece, você falou sobre nessa questão do cara branco, do olho azul subir na favela. No dia do meu casamento, eu fui buscar o pai do meu filho na Boca de Fumo. Por quê? O que aconteceu? O pai do meu filho foi me buscar, eu moro ali na Rua 2, na Rocinha. E eu amei o pai do meu filho todo arrumado, bonitão e tal. Ele cortou o cabelo militar, nós morávamos ali na Rua 2. E ele apareceu com uma moto, né, que estava até 360 da Honda, uma moto branca. Eu estava grávida do meu filho. E eu, peraí, aí ligar, ele, amor, eu tô aqui numa situação. Eu falei, como assim? Eles estão achando que eu sou policial? Eu falei, calma aí, passa aí pro moço. Olha só, moço, deixa eu casar primeiro, depois a gente resolve, porque realmente é um constrangimento muito grande. E morando ali, né? Poucos metros de distância aí, assim, mesmo sendo moradora, eu sou nascida e criada na favela da Rocinha. Infelizmente isso aconteceu, aí eu fui lá buscar o pai do meu filho no dia do meu casamento, foi no dia 15 de novembro de 2015, no dia quando eu me casei, mas conseguiram. Eu falei, gente, eu moro aqui, eu tive que mostrar que eu estava na casa dos meus pais. Então, assim, isso é cotidianamente, assim, muito assim, cotidianamente, isso acontece todos os momentos, infelizmente, né? Mas, assim, você me fez eu ter essa recordação, ao mesmo tempo, assim, dolorosa, mas ao mesmo tempo depois a gente parou na nossa lua de mel, eu morri de rir, ele também, e depois ficou tudo bem, voltei e falei, tá tudo bem, olha aqui, ó, nós moramos aqui, olha. Ah, desculpa aí, eu falei, pois é, esse dia não teria casado, enfim, foi isso, que fez ter essa recordada, né? Porque essas coisas acontecem o tempo todo. A gente foi fazer uma vez um filme de ocupação, né? A fotógrafa era branca, loura, de olho azul, aqui da PUC. E ficou, ela fez, acho que nada, ela fez nada. Estava andando. E aí veio uma pessoa da ocupação, ela olhou para ela, parou, começou a bater no braço assim. Sou preta! Sou preta! Começou a bater assim pra ela só passou. Porque a menina com uma câmera, o que ela fazia ali de ocupação? A ocupação lá no lixão, Campo Grande. Então assim, essas pessoas têm uma experiência com pessoas que chegam lá com uma câmera que às vezes não souber. Então, assim, pensando no cinema que vem da favela, de novo, quando a gente pensa em filmar no nosso território, você faz a equipe inteira. E aí, voltando para a questão que o Clementino tinha falado, uma questão que fica muito, eu acho, assim, sobre essa negociação com a tela, é o Fabrício Boliveira no filme. Né? Que aí dá toda. Depois o Barro fala isso. Pô, então voltou o Fabrício Boliveira, que é global, para dar essa. E pior que não era nem ideia do Fabrício Boliveira fazer o filme. Nosso primeiro momento, acho que ele errou os postos desconhecidos. A Mariana Nunes, por exemplo, ela mandou mensagem de quero fazer esse filme de vocês, porque ela queria fazer o meu nome alto e falou, cara, acho que era os desconhecidos. A gente foi atrás da Noêmia Oliveira, que agora já é um rosto mais conhecido, né? Mas ainda no filme ela não era. Foi o primeiro filme dela. Primeiro filme dela. Ela estava assim, na nossa crise que a gente estava dando, ela pega aquele luta de carreira, assim, fica ou não fica? E aquele filme foi muito importante para ela. E ali a gente encontrou o Rubinho, né? Que enfim, ela foi lá de boa, né? O Rubinho foi lá de boa. A gente encontrou ele na rua, assim, né? E falou, cara, vamos fazer com ele o filme, que é um dos atores, enfim, do Cidade de Deus, para quem o personagem do Firmino fala, isso a boca é tua, ele ali, que foi preso depois. Ele que mata o veneno no filme. Ele que mata o veneno no filme. Ele que ia ser o personagem, a gente encontrou ele, né? A gente falou, cara, ele tem tudo a ver com o filme, é um cara que já passou pelo sistema carcerário, é um cara que ficou fora do rolê do cinema e tal. Mas aí dentro do processo, a gente foi começar, a gente não conhecia ele, a gente conhecia ele na rua. E aí, conhecendo o dia a dia dele, assim, falou, caraca, a gente, assim, muito tristemente, algumas notícias sobre como ele lidava com as situações eram verdadeiras. E a gente falou, cara, não tem como ele ficar no filme. Né? A relação dele de respeito, assim, mínima. E aí a gente ficou em cima da hora para fazer o filme e a gente resolveu tirar o autor. Falou, para proteger o set, não vai colocar no Noêmia com alguém que a gente não confia em cena. E aí a gente acabou cortando ele e falou, precisamos de alguém em cima da hora, em cima do processo. Cara, já está de uma coisa sem rodagem,
Aí ficou com medo de dar para alguém que não segurasse. Então a gente falou, cara, tem que ir atrás de um ator profissional. Alguém já fez trabalho. A gente fez uma lista de atores, falou, cara, falta um mês para o final. E aí, sem querer, um dia, Eduardo encontrou, acho que o Lázaro, aí o Eduardo falou, pediu um contato do Fabrício, deu o contato do Fabrício com a nossa lista, ligou e ele topou. Então, dentro da urgência que a gente tinha para filmar, falou, cara, vou precisar de alguém que, com pouco tempo de processo, deu conta de tudo que eles queriam. E, de repente, de uma hora para outra, mudou tudo no filme. Desde a cara, acabou indo para uma coisa muito mais global, né? E até mesmo alguns códigos do filme, quando a gente compreendeu a forma como o Fabrício trabalhava, que eu acho um outro capítulo do processo de direção dos diretores. E aí, quando a gente foi conversar com o Fabrício pela primeira vez, a gente explicou para ele o que a gente queria fazer e tal. Ele se interessou, achou o projeto muito legal, tinha pouquíssimo dinheiro, mas ele tudo bem. Mas uma das primeiras coisas que ele falou foi quando ele olhou todas as nossas referências que a gente tinha para a estética do filme, que era o filme Moonlight, que funciona e tal. E ele falou, olha, eu entendo, acho isso muito bacana, mas isso não vai funcionar para mim. Eu preciso trabalhar de outra maneira, com frescor, a palavra que ele mais repetia. E Moonlight é um lugar que é mais marcado, mais enrijecido, né? Basicamente assim, executar quase rigorosamente um lugar que você já tinha alcançado antes. A gente falou, tá. Imediatamente veio na nossa cabeça, sabe, você falando pra gente, o corpo, eu quero trabalhar o corpo. A gente disse, não, tem que trabalhar com isso, né? A gente falou, é melhor um aprendizado que já tinha tido antes. Ouve a porcaria do ator. Se o ator está falando que para ele não funcionar, não é uma câmera. Se a lente 45 não está, você bota 60. Né? É um ser humano. Se para ele não funciona o processo, você adapta o processo, ou você arruma outro ator. E a gente falou que a gente precisa adaptar o processo. Né? Lá, a gente, meu Deus, porque a gente aprendeu isso, é melhor vida e ignorância. Mas a gente ia fazer tudo errado, porque é tudo errado. Antes a gente ganhou o Festival de Brasília, né? Mas eu cometi erros que a gente não queria cometer. A gente pegou, mudou tudo, todo o processo, falou, cara, a gente consegue, mas a gente também queria ter alguma marcação para a gente saber exatamente onde ia executar. A gente não queria deixar tudo muito frouxo. E o lugar que a gente encontrou foi, se de fato isso não funciona, a gente marcar a cena, passar e passar, a gente precisa passar pelos lugares dramáticos. A gente pode não passar a cena, mas a gente precisa, de alguma forma, percorrer esse rio. E o caminho que a gente encontrou foi, vamos criar então situações, encenar situações concretas que construam o background desses personagens, sirvam de memória afetiva para eles, mas sem eles perceberem, o que a gente está fazendo concretamente é passando a alguns lugares da cena que precisam estar marcados. Oi, gente. Boa tarde. Muito obrigada por vocês terem aceito o convite para o nosso seminário. Um prazer. Eu queria fazer uma pergunta que talvez muitas pessoas já tenham perguntado, mas como foi essa mudança de lugar e ir para a Globo, né? A gente sabe aí pelas fofocas da vida, que tiveram percalços, etc. Mas como foi isso? Qual foi o impacto, né? Porque me parece que as mídias, televisão principalmente, e a Globo principalmente, ela está meio que correndo atrás para capitalizar a negritude, né? Tem até festival de negritude, nada contra, mas assim, a gente sabe que tem aí o viés de uma corrida atrás do que ela perdeu por até então não dar lugar às nossas histórias, né? E tem o laboratório de roteiro da FLU, que eu também fiz parte, etc. e tal. Mas eu queria saber, assim, como foi para vocês passar do lado de lá, né? Estar do lado de lá? Quais foram os impactos, o que mudou, que lições vocês levam disso, dessa experiência, e o que vocês não repetiriam, né? E como é que foi isso? Obrigada. Passando por esses lugares, um impacto, assim, que eu quero citar, né? É o impacto financeiro, não tem como, né? Assim, a gente queria ir para a Globo, não para bater foto. A gente queria o dinheiro que eles sabiam que eles pagavam bem, e realmente, assim, a vida nossa, da família, mudou de um nível radical. Então, ali, mas isso surpreendeu quando a gente entrou, porque a gente achava que, olhando de fora, a gente até fazia algumas críticas a alguns formatos de novela e tal, e vendo por dentro como é que faz a roda daquela narrativa girar, a gente percebeu que existiam limitações por conta da indústria. Entendeu que existiam grupos altos, algumas formas de comunicar, e que muita coisa era feita porque deveria ser feita. Né? Depois que a gente tinha de olhar, tacava pedra. A gente sempre taca pedra de fora, sem conhecimento, que era fácil. Mas também a gente olhou e falou, nossa, muita coisa pode ser reinventada, buscada, aprimorada. Mas aí também é sobre a segurança de quem está lá fazendo o dinheiro rodar, por que buscar o novo quando o velho já te assegura o dinheiro? Recentemente a audiência que esteve tem baixado muito TV aberta, então agora está sendo necessário fugir do lugar de conforto para descobrir o novo. Né? Mas acho que o aprendizado que esteve lá assim, foi muito grande, porque a gente estava fazendo uma novela de malhação, né?
Isso, escrever todo dia sem parar, tinha 80 capítulos escritos antes de tirar a faixa de horário da novela, né? Então, assim, foi realmente assim, uma escola de roteiro absurda, uma escola de comunicação, de estudar dados internos que eles têm do jovem, do Sudeste, do Nordeste, do Norte, do idoso, tal idade, o que cada pessoa faz tal horário, como que você alcança, como você comunica com essas pessoas, né? Então foi beber de uma fonte de informação sobre o Brasil e ter aula com alguns grandes reis. O nosso chefe, em dado momento, foi o Silvio de Abreu, quando a gente entrou, né? E a Rosa Tivartman, que também é fantástica, né? Logo falou assim pra gente: olha, como o Silvio fala para vocês negócios, experiência minha, faz. Você pode até pensar que isso não faz muito sentido, mas depois que você fizer, você vai ver que funciona. Aí falava para os negócios e falava: meu Deus, será que fazer realmente a coisa para melhor, né? Porque a gente tem experiência não só de escrever, mas de quase que fundar um gênero no formato dramatúrgico do país, que é a telenovela, né? Então foi uma escola, e a gente saiu da rua faz 3 meses e realmente assim, a gente leva isso na bagagem, assim, no bolso, tanto do que algumas coisas para fazer, quanto de muitas coisas para não fazer. Porque a gente olha e fala: nossa, como aquilo ali prejudica a cena, como não pensar no ator que está fazendo prejudica a cena. Já viu o produtor falar: tem ator que quer meditar, porra, tem que gravar, né? As pessoas assim: meu Deus, o ator quer meditar, não, ele quer fazer o trabalho dele, né? E por isso muitas coisas na tela também não funcionam, né? Por isso tem muitos lugares enrijecidos, né? Mas tudo vira bagagem. Acrescentaria também que, como a gente estava com misturar de novela, nos deu um contato direto por 7 anos, a gente foi escrevendo 7 anos, depois veio a pandemia, a gente foi escrevendo e tal, acaba dando um contato direto com os executivos, os principais executivos. Aí isso dá também para ter uma maturidade grande, assim, de aprender a como lidar com esse mercado, como aprender, e sobretudo assim, ver quão difícil é, que aprende os caminhos, assim, sabe? Cara, aqui é melhor não falar nada, senão vai sobrar para mim. Ou assim, cara, aqui é o nosso limite. E aí, na nossa situação, eu acho que é mais difícil, porque eu acho que, quando tem pessoas negras nesse lugar e escrevendo sobre esse assunto, você tem um compromisso ético com o tema que te faz, naturalmente, ter mais limite. Entendeu? Cara, daqui não dá pra passar, cara. Sabe? E aí isso coloca você num lugar muito difícil, porque a gente sabe que a gente é descartável. A gente sempre soube que, cara, um dia vão sair sem pena. Não vão fazer: nossa, não dá embora. Né? Então a gente também não quer criar caso lá para criar amizade. Assim, é muito mais difícil lidar nesse campo. É verdade que a gente está dando uma abertura, digamos assim, para o tema negro, mas é porque eles entenderam que isso vai dar dinheiro, né? Agora, por incrível que pareça, mais louco, porque assim, eles não perceberam ainda que eles tinham que tratar isso de uma forma melhor, assim, que ia dar mais dinheiro. Assim, cara, se eu ouvisse as pessoas, você ia ficar muito rico, sabe? Mas ainda assim, esses limites assim, não funcionam. Meio foda é uma galera que está muito tempo lá, sabe muito bem o que está fazendo quando o assunto é melodrama. Eles são, cara, eles têm uma escola, eles fundaram o melodrama brasileiro. Eles criaram uma escola que só tem lá. Vai comprar livro para estudar melodrama de novela, tu não acha quase nada. E eles catou, porque eles fugiram. Não tem, cara, é uma história deles, que só eles sabem o que eles fazem. Né? Agora, eles estão tentando se reinventar. Né? Tem um dia que tinha uma reunião, tinha um cara que falou assim: a gente já tem novela dos últimos 50 anos, agora a gente quer fazer dos próximos 50. E vocês estão começando nesse momento. A gente não vai ver a novela dos próximos 50. Então existe também uma diferença, assim, eles querem mudar, mas quando você muda com as pessoas diante, a coragem, o medo da galera, do executivo também, de executar algumas mudanças, então acaba que foi um lugar meio engessado, meio complicado mesmo de sanar, porque o novo é arriscado. O novo é arriscado. E quando está falando de questão racial, é novo. Então assim, a gente sabia, por exemplo, que a Malhação, se ela fosse um fracasso de audiência, pode acontecer, tudo pode trocar de audiência. Primeira coisa que as pessoas iam falar olha o que dá colocar gente negra para escrever a obra. E a cair essa na nossa conta. Então a gente chegou e falou: gente, responsa, que a gente vai estar respondendo por outras pessoas. Agora, é claro que se dá certo, aí é todo mundo falar: poxa, demorou, vai café. Nossa, tá vendo? É sempre bom falar sobre esse tema e tal. Então assim, fica uma espécie de exemplos ruins, exemplos bons, mas na parte de novela ela não boa mesmo, nunca se sabe. Tem novela que o texto é maravilhoso e não funciona na tela, são N fatores. Né? Então, esses casos ruins acabam alimentando também, freando o olhar conservador da mudança a arriscar alguma coisa nova. Então, a sensação que dá que já nesses eventos, como você falou, muito legal, cheio de gente muito legal, mas na hora de tomar de decisão, na hora de fazer a curva mais difícil, não dá. E a sensação que a gente tem, era após que a gente tinha em Malhação, é que, aprofundando esse olhar para a galera de periferia, a galera vai se ver, o que a pessoa quer, a base da analogia é a empatia.
É base de tudo, é você ser capaz de se identificar no personagem, de se encontrar assim, essa é a alma, essa é a chave. Mas é como se tivesse um bloqueio para se dar os passos em relação a esse acesso. Uma provocação que a gente fez muito lá, por exemplo, no casting, apesar de não ser a nossa responsabilidade lá, mas olha, com tudo que carinho lá, quem é da Cal, a gente não quer ligar a TV e ver gente, nossa história, vem de favela, mandando como se fosse um ator negro da Cal, que veio, sei lá, da Copacabana e tal, e forjando um lugar que não é só racial, também é territorial, também é social, né? E a gente ia ter isso o tempo inteiro, né? Foram atrás, cara, então assim, o registro dos atores ali era um registro que a gente não tinha visto ainda na TV. Na opinião nossa, é a opinião da galera mesmo. Malhação não estão nem perto. Talvez algumas tentativas de novelas novas, né? Mas o lugar higienizado, né, de propaganda de manteiga era em outro lugar, né? Era pobre falando igual pobre, né? Mudou do texto para falar igual ele fala, né? Era uma aposta, podia funcionar. Mas antes de cancelar a faixa, era a aposta que você estava querendo fazer. E não só na Vitória, no sentido, porque ouvindo vocês falando sobre como é que é o processo de vocês de criação dentro do audiovisual, parece diametralmente oposto a esse lugar da indústria que se mantém absolutamente hierárquico, hegemônico, é um verdadeiro rolo compressor, principalmente em relação a essas sensibilidades que vocês trataram, da escuta, do coletivo, de criar um grupo, de pensar o que está ali do outro lado da câmera, para além do corre, das diárias e tudo mais, que é exatamente o que dá a tônica do tempo, né? Esse tempo de fora, não é o tempo que vocês, por exemplo, estão tentando experimentar, né, nesse trabalho autoral de vocês, né? Então, eu acho que deve ser um contraste, um paradoxo muito... E é o que vocês falaram, que move até a grana mesmo, e também tem muito aprendizado nesse lugar hegemônico, né? Tipo, só que é uma outra forma de fazer, né? Tem a ver com o modo de fazer e também sobre estética, também sobre quem é que está sendo representado. Você falou desse higienismo, dessa limpeza excessiva, né, da cena e dos corpos, né, também. Então, enfim, fiquei com vontade de ouvir também um pouco isso que a Asa falou, mas também sobre essa formação que vocês estão... porque a gente está aqui no ambiente de formação, né, e eu acho que a formação tem a ver com esses procedimentos que vocês estavam relatando, que vem a partir do eu, vem a partir do entendimento desse território como alguma coisa fértil, né, e não exatamente o intuito de sair. Então, como é que você traz o senhor ao invés de ser o contrário? E todo isso que vocês falaram também é muito importante, né? Que a gente sempre trata aqui na formação, que não adianta nada, tem individualmente vários atores bons, mas assim, por que não aconteceu? Porque não tinha essa ligação, a coisa não é individual, né? É coletiva, e se não acontece, depois não tem como se virar na edição. Às vezes tem, salvar um pouquinho, mas muitas vezes não. Então, acho que a formação aqui, eu acho que, né, a gente entende, eu acho que vocês também, muito atrelada à prática, né? Acho que não tem essa... Agora vamos teorizar. Então, eu queria que vocês, enfim, falassem um pouco dessa diferença, dessas formas de procedimento de criação, e também onde é que entra a formação da direção para a favela, dentro desse contexto aí do fazer de vocês, do caminho de pesquisa dessa linguagem. Cara, um desafio muito grande, assim, pessoas negras de favela, que é o foco que a gente tem sempre trabalhado, onde vem, estão fora do mercado, de forma geral, se tiver. E entrar no mercado é uma dificuldade muito grande, a gente fala, tem oportunidade. Mas por vezes a gente tem oportunidade, a gente não está totalmente preparado para aquilo. Isso não é por uma incapacidade técnica, é porque a experiência, ela te vende aprendizados. A gente foi citando aqui os erros, a gente teve para melhorar. Infelizmente, eu li um livro e não vai me precaver de todos os erros. Né? Pegando aqui, muita gente que é ator, né? Vendo, por exemplo, novela. Tem atores que pegam o início de carreira e, nossa, que ator limitado.
Né? De repente o cara começa a estar num lugar super funcional, 20 anos depois que o cara ficou até entender os mecanismos ali, nem precisa ser brilhante, mas ele funciona. Né? A gente você pega o trabalho e vai fazer, não espera isso. Se a indústria quer dinheiro, não é à toa, porque se alguém meteu o dinheiro, tem que devolver. Né? Quem não quer dinheiro faz em casa. Né? Infelizmente, é preciso cumprir essa demanda, não é uma demanda equivocada. E de repente a gente entra nessa indústria, né? E de repente você não se sente ou não está tão preparado para aquilo ali, cara, você vai falar, agora chama o outro. Para estar em lugares de liderança é preciso de alguma forma experienciar isso. A gente sente que as trocas, a gente tem muito que a gente aprendeu na cultura, mas conversando com outros parceiros realizadores, ali, cara, sabe, que vem a alma, sabe, ouvindo as experiências de cada um, tal situação, o cara fez situação, ela fez aquilo, quando chega em tal situação, tem tal ferramenta que eu posso usar, a ponto de você estar alguns degraus à frente da experiência concreta, né, de você ter sugado ao aprendizado da experiência alheia, né. Acho que é uma das maiores magias que a gente pode fazer, e por isso a gente tem focado tanto nesse processo formativo, porque não é só o que a gente pode dar para o outro, mas também que a gente convida várias pessoas para falar, e a gente fica assim, nossa, a massa está, tipo, a galera está ouvindo isso, pô, fulano fez isso pro caralho, né, com a Mamela, Cris, né, tipo, pô, tal solução. Isso pode fazer com que a gente avance alguns degraus, quando a gente assume algumas funções, a gente assuma já de maneira mais qualificada, porque nem sempre vai ter alguém disposto a bancar o risco. O Silvio de Abreu falou que eu vou bancar esses garotos. E na época a gente já tem 28 anos para fazer uma novela. Né? Um autor de 45 anos é considerado um autor jovem. Tinha 25, pô, na casa de 20, 26, a gente tinha, pô, dois bebês para fazer a parada. Né? A gente saiu da reunião com ele e falou assim: eu não me daria esse pepino, se ele quer dar o problema dele, né? Vamos lá. Né? Mas porque ele olhou e ele acreditou. E aí, sem ter circunstâncias ao redor, pessoas para estar junto, vai e faz. Mas nem sempre vai ter alguém numa indústria, lá no caso, que vai movimentar 100 milhões de reais, que vai estar disposto e apostar, porque ele tem uma intuição criativa. Né? No geral, as pessoas vão fazer a conta. Tal coisa, pô, acho até que é melhor do que o que eu faço, mas isso aqui é mais garantido, então vou fazer o pior que me renda mesmo. E sobre a questão de que a nossa visão é diametralmente oposta do que como a Globo, a indústria trabalha, de fato a gente sabia disso, a gente assinou. Se a gente não quisesse, a gente não assinava. Né? Agora, tudo na vida é disputa, tudo é conversado, então tudo pode ser aquilo, não pode ser aquilo outro. Então a gente entendia também que a gente não poderia querer inventar a roda de uma roda que existe há décadas e dá dinheiro. Então assim, até me jogar e falar assim, cara, não vou entrar aqui, porque aqui a roda está girando, vou perder a mão se eu colocar minha mão nessa roda. A gente respeitava. Agora, em lugar de a gente olhar e falar assim, cara, isso aqui é inconcebível, isso daqui a roda não está funcionando há muito tempo e não perceberam porque eles estão em cima da carruagem lá sem ninguém falar nada. E aí a gente comentava assim, mas isso é sempre um limite também, é sempre que não gosta muito de ouvir algumas coisas. Né, mas, por exemplo, né, sei lá, 10 gelendo. Pô, a gente 10 gelendo porque a gente grava um vídeo em 7 segundos. A jogada que foi, gente, no nome de respeito ao ator, eu vou ver o teste até o final. Eu escrevi o teste, ele se preparou para o teste, o arco dramático não se encerra na primeira cena, é um arco, tem início, meio e fim, vamos ver até o final. Né? Isso, sim, é o mínimo que se espera, né, de uma reunião que não parou a vida, não é para você parar a roda. A gente tem que ver o teste da pessoa até o final, né? Assim, tem algumas coisas que a novela quando foi cancelada. Ninguém avisou ele. Nem o jovem. Ele era de grupo no WhatsApp. Geral achando que o problema do cancelamento foi eles. Que o teste deles foi ruim. Não tem um ser humano do processo da cadeia para ir lá e falar. Quando a gente descobriu, a gente foi lá e falou. Assim, em 10 roteiristas não tem que falar com o... Eu foi lá, fez mensagem para todo mundo, explicando a situação. Por quê? Porque o lado afetivo, digamos assim, do lado do ser humano, acaba ficando de lado. Só que às vezes você faz isso, deixa de lado o processo ético da coisa. Então assim, todo mundo está se odiando lá dentro. Todo mundo, eu vou atrasar esse set, esse diretor, eu vou não sei o que, é o que dá. E isso atinge a tela, atinge o produto final, cara. A coisa de energia chega. Então assim, em tese, pedir para respeitar o amiguinho não deveria ser ter que inventar a roda. Mas dentro de alguns processos isso acaba sendo e é algo que ajudaria bastante no processo. Então assim, então naturalmente tem algumas coisas que a gente não encaixa. Né? Mas é isso, cara, a gente foi chamado devido à forma que a gente enxerga a coisa. Então, mas faz parte do processo, assim, a gente é bastante querido lá dentro, apesar dessas visões, dessas posições. E eles precisam também se arrumar, eles sabem que a roda está parando, eu só ver a conta. Assim, eles precisam encontrar outro jeito dessa roda girar. Então, alguma hora a gente vai encontrar isso. Parabéns.
Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Boa tarde. Eu tenho uma pergunta sobre o processo de direção, né? De vocês, quando vocês estão falando da Jackie Brown, que era muito difícil de dirigi-la, porque ela era muito forte em cena e chegava a ter esse desbalanço, né? Com a outra atriz, e ficava essa disputa. Eu sei que alguns performers, alguns atores, até dançarinos, que são uma área mais para dança, tem muita dificuldade de ser, não sei se a palavra é certa, generosas, né, em cena. Você precisa um pouco da generosidade. E como é que o diretor trabalha tanto o performer que é muito forte em cena, quanto aquele que você precisa estimular para tirar algum sentimento, trazer uma verdade em cena. Essa é a minha pergunta. Sobre dirigir a Jack foi difícil, mas aquela dificuldade gostosa, né? Porque é a pessoa que oferece muita matéria-prima para você, e o seu desafio é justamente fazer assim, tipo, o que eu valorizo, o que eu seguro, o que eu não tenho. Assim, são algumas formas que a gente tem de resolver isso, né? E aliás, assim, o problema não era a Jack, né? O problema era a gente. Assim, os atores vão ser, cada um vai ser de um jeito e tal, a gente tinha que saber lidar melhor. E aí, no caso, a gente acabou entendendo que a primeira coisa é a compreensão do texto. Né? No Chico a gente não fez isso, mas no Wallace a primeira coisa foi sentar e dissecar o texto e as intenções. Às vezes um texto, uma frase, nossa, dependendo da intenção que se carrega ali, pode ir para lá, pode ir para o outro lado, pode ir para o mesmo lado que você, mas se for aqui é uma coisa, se for aqui é outra coisa, se for aqui joga ele para outro lugar. Então esse desenho todo a gente compreendeu que, e a gente não teve esse papo do Chico, que quando ele acontece, a gente já entende junto qual é a meta. Quando aqui no caso da Jack a gente não tinha junto qual é a meta. Né? A gente tinha a cena, é a violência, é o tema, é a criança, a redução da moralidade penal, a gente tinha junto. No Chico, no Wallace, todo mundo entendia muito bem que é o limite, não sobe aqui, porque lá é o momento ápice do filme, toda essa harmonia estava desenhada antes, esse primeiro passo. O segundo passo é chegar lá. Se a pessoa ela vai demais, é uma questão de diminuir. E aí eu acho que não vai ter a resposta exata, porque vai depender de ator para ator, de atriz para atriz. E aí eu acho que o desafio principal é o diretor precisa conhecer muito bem o seu material humano para entender como que é que você acessa aquela pessoa para ela diminuir. Exemplo, no Nome Wallace a gente trabalhou com a Sofia, na época criança, né, praticamente, devia ter 12, 13 anos, né? Ela também era atriz de Nós do Morro, lá, e a gente entendeu que ela estava numa postura muito televisiva nos ensaios, e a presença do Fabrício também jogava ela para esse lugar, da intimidação e tal. A gente viu que o processo era diminuir mesmo, que era tudo muito marcado, era tudo... tudo... A gente diminuiu um pouco. Algumas horas já para ter diminuído mais, dá, mas no geral a gente diminuiu bem. E a gente entendeu que através do cansaço. A gente viu que esse era o jeito mais fácil. Ela foi a última rodada no dia. Eu fiz todas as séries, só virou a câmera para ela no final do dia. Estava cansada, aí eu aquele, quer ver? O quê? E aí, nossa, ela foi pontual, né? Foi pontual. É o processo dela. Como ela não tinha tanta consciência do processo por ser nova, a gente tinha que lidar com ela um pouquinho mais como marionete. E aí a gente ia conduzindo ela, não sabia que ela poderia entregar a tirada. Né? Então vai variar de atriz para atriz. Olha, vocês estão sendo, existe uma conversa, vocês não olham, eles não descobrem como é cada um. Com a Jack, eu não saberia dizer qual teria sido uma boa forma, a gente teria que se colocar nesse desafio para descobrir. Agora, outra pessoa vai ser jogar para cima. E a jogar para cima pode através de exercícios, de soltar a pessoa muito mais, vai um lugar que talvez ela nem está acostumada ainda da atuação. Aí tem uma série de exercícios. Por isso a gente costuma falar que o ideal é o diretor ter muita ferramenta no bolso, muita carta. Se eu não está dando errado, liga a carta, pô. Né? Então, ela falou do curso de direção para a favela que estava dando. A conclusão do curso foi fazer uma cena para a galera. Uma cena, a gente pegou a galera deles mesmo, a gente vai fazer uma cena, vai começar ruim a cena e a gente vai melhorar. E eu lembro que nesse dia a gente foi ensaiar, acho que foi uma dificuldade dele, falou, caraca, a gente não está melhorando tanto quanto esperava, como que a gente faz? Uma menina ali, ela não era atriz. Né? E a gente entendeu que ela estava dando um compasso da cena no início, ela estava muito aqui, e a cena já começava aqui. A gente pedia, ela entendia, mas não conseguia, você nem sempre a conversa. No caso dela, anda de um lado para o outro aí. Andar, vai nas mesas. A gente fazia, cada pessoa agora chamava ela. Né? E ela já ficava muito agitada, porque todo mundo já acabou. E quando dava ação, porque quando começaria a gravar, ela já estava naquele lugar. Precisou jogar, empurrar ela para um lugar físico para encontrar esse lugar. Não é isso, vai depender do processo. Mas o cara é o diretor. Olhar, claro que o ator e a atriz é conjunto,
né? Mas quem está ali dizendo se funcionou, se não funcionou, quem vai dizer mais um take, menos um take, é a direção. Então esse pepino tem que ser essa responsabilidade, tem que estar ali assinada a direção. Então a gente tem que se virar. Gente, eu teria várias perguntas para fazer, vários comentários, muita coisa. Mas a gente tem que encerrar para dar continuidade à programação. Mas eu queria agradecer imensamente essa troca, muito importante. Inclusive, né, assim, acho que esse retorno também é simbólico. A PUC, depois de ouvir algumas coisas aqui que eu não sabia. Né? Então, acho bem bom que vocês estejam aqui falando isso e a gente vai mostrar o filme. E, enfim, muito obrigada mesmo pela presença.